Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Você já ouviu a expressão advogado de porta de cadeia? Certamente você já ouviu. E você sabe que é uma expressão normalmente usada quando alguém quer fazer alguma referência negativa a algum advogado, algum profissional, porque essa pessoa tenha contratado e ela entende que esse profissional a prejudicou ou não foi competente o suficiente. E então, numa expressão no intuito de ofender, de espezinhar, ela diz: isso aí é um advogado de porta de cadeia. Então eu vou estar esclarecendo esta hipótese de você um dia classificar algum advogado dessa forma, para que você, quando usar essa expressão, você saiba o que está falando, tá ok? Inclusive, eu vou estar lhe explicando que se você usar essa expressão, na verdade você está elogiando o profissional que você não quer elogiar. Então eu vou estar te explicando como isso se dá. Primeiramente, na minha concepção, como eu posso dizer que um médico, por exemplo, é ruim? Não sabe clínica. Penso eu que eu deveria ser, no mínimo, médico, para saber as nuances que envolve a atividade daquele profissional. Então começa por aí, tá ok? Teria no mínimo que ser um advogado, ter uma formação, ainda que não tenha muita experiência, mas necessariamente teria que ter mediana experiência para chegar a essa conclusão e para falar isso. Muito embora nós saibamos que existem advogados e advogados. Normalmente, numa determinada causa, você vai achar um profissional que cobra a tabela da OAB para executar determinado trabalho, e você vai achar um profissional que cobra 100, 200, 500 vezes mais. O que difere? Eu diria para você que o que difere é a mídia em torno daquele advogado. É de onde ele originou. Ele vem de uma família de advogados. Houve nos seus antepassados algum advogado notável de muito nome? Aí é um parâmetro, ok? Esse advogado está sempre na mídia, está sempre em televisão, dando entrevista, um outro parâmetro. Porque, na realidade, os grandes nomes da advocacia, os grandes escritórios de advocacia que tem, eles usam os serviços de advogados de menores expressão, não cultural, não no saber jurídico, que às vezes é até maior do que o deles, ok? Mas na notoriedade pública que aquele profissional tem, ok? Então, esses parâmetros por onde o profissional anda, nos meios em que ele anda, é que vai definir.
Uma outra questão que você precisa saber é que o advogado, quando ele se investe dessa profissão, porque quando ele faz a faculdade, ele sai bacharel em direito. Para ele ser advogado, ele precisa prestar o exame da ordem, passar, tá ok? Para poder receber a credencial de advogado e para poder advogar, ok? Normalmente ele é cientificado, quando ele vai entrar no exercício da profissão, que ele teria, eu vou usar essa expressão assim para que vocês entendam, de se subdividir em duas pessoas. Estou usando uma expressão bem para que a pessoa comum possa entender. Ele teria que se subdividir em duas pessoas, ou seja, a pessoa, Paulo Rodrigues, que sou eu, e o advogado Paulo Rodrigues. O que quer dizer isso? Quer dizer que numa determinada causa que eu vá atuar, eu posso ter uma opinião como pessoa a respeito daquele cliente. Mas eu tenho que ter a opinião como advogado no momento que eu vou atuar. Que às vezes se choca com a opinião que eu tenho sobre aquela determinada causa e aquela determinada pessoa. Há a possibilidade, enfim, de, no momento em que eu sou procurado, eu declinar de fazer aquela defesa. Existe isso. Mas no momento em que eu assumo e eu vou fazer, eu tenho que esgotar todas as possibilidades jurídicas em prol daquela pessoa que me contrata. E o que eu quero dizer para vocês é que às vezes isso vai de encontro à minha opinião pessoal, como homem, como pessoa, não como advogado. Então, o advogado que não conseguir separar a pessoa Paulo Rodrigues, advogado, e a pessoa Paulo Rodrigues, ele não pode advogar, ok? Ou ele vai recusar a maioria das causas, porque normalmente as pessoas se fixam em questões criminais, que determinados advogados não deveriam fazer determinada defesa. Ora, isso é falta de conhecimento. Se não houver defesa, o juiz tem que soltar a pessoa que está preso. A pessoa tem que ser posta em liberdade. Se não houver defesa, é obrigatória a defesa. E quando o advogado faz a defesa, ele tem que esgotar todos os meios em prol daquela pessoa. Não é o advogado que inventou. Não é o advogado que solta um determinado preso, como vocês veem às vezes aí sendo noticiado. Não. Quem solta são os senadores e deputados que você votou e que criaram a lei em que o advogado se apoia para pleitear a soltura de determinado criminoso. Então, não é o advogado, logo não é o advogado, e sim as leis que o possibilitam de exercer essa atividade em prol daquele cliente, tá ok? Bom, dito isso, eu vou agora para vocês, após esses esclarecimentos preliminares, dar uma ideia sobre o que é o advogado de porta de cadeia. Ele existe? E no sentido pejorativo com que é usado esse termo, ele é o pior dos advogados? Então, hoje você vai ficar sabendo, tá ok? A respeito disso. Bom, normalmente, como eu disse de início, você vê as pessoas
usarem essa expressão no intuito de espezinhar, de diminuir, de dizer que um advogado é fraco, enfim. O sentido é pejorativo. Então vocês vão se surpreender. Os advogados chamados de porta de cadeias seriam aqueles que lidam com os praticantes de crimes. Eu não estou falando de um crime corriqueiro, um furto, não. Estou falando de coisas pesadas, tá? Tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Ladrões, não ladrões comuns, ladrões de banco, gangues, organizações criminosas. Eu estou falando de algo no patamar mais alto. Então, estes seriam os advogados de porta de cadeia. E pasmem, são os mais bem pagos, são o que você verá sempre melhor sucedido, com o melhor carro, com o melhor escritório, nas melhores rodas sociais e com escritórios frequentadíssimos, bajuladíssimos, ok? Então, quando você resolver chamar alguém de advogado de porta de cadeia, pensando que você o está esculachando, esculhambando, não está não. Você está chamando ele de maior, o mais bem sucedido, porque normalmente é o que acontece, tá bom? Então, primeiro, quando você tiver que achar alguma coisa a respeito de um advogado e você desconfia que ele não está atuando a um modo dentro dos resultados que você pensava ou queria obter, então você pode consultar um outro e você pode trocar de advogados, tá? Isso é livre, você pode simplesmente notificar ele através de uma notificação extrajudicial que aquela procuração que você concedeu está cancelada e você contratar um outro advogado que você entenda que melhor vai atender os desígnios, o que você pretende. Saiba que nem sempre o que existe na sua cabeça que você quer executar é possível fazer. Ok? O advogado é que vai adequar e ver que caminho tomar para atingir ao máximo o resultado que você pretende. E isso, quando você contrata o advogado, ele já vai dizer de início isso para você. Quais são as possibilidades? Se ele for um advogado que lhe garanta um resultado positivo, já é um bom sinal para você não contratá-lo, ok? O que ele pode lhe garantir é que ele vai esgotar os meios dentro do seu interesse e vai esclarecer a você as possibilidades que você tem dentro do seu interesse. E mesmo assim, não há só essa dependência. As ações são distribuídas por sorteio e você não consegue manipular isso. Ou você até consegue, mas você teria que ter muito trabalho para isso e não há certeza ainda que vai cair com o determinado magistrado, com o determinado juiz, que você sabe que pensa de acordo com o resultado que você quer obter. Porque há correntes diferentes. Por isso que existem os recursos das decisões dos juízes de primeiro grau, vai para segundo grau, vai para uma espécie de terceiro grau, que é o STJ, e às vezes chega até ao STF, se for algo, a causa que você está atuando, que
agride a Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é a corte maior responsável é o alto da pirâmide, tá? É o tribunal mais alto que tem e que pode modificar as decisões de qualquer tribunal inferior. Tá bom? Então, são esses os recursos que você dispõe. Então, o advogado de porta de cadeia, saibam vocês que são os melhores, os mais bem-sucedidos. Para que vocês tenham uma ideia, eu tive uma atuação predominantemente na área criminal. Por quê? Porque eu fui policial nas duas polícias militares, civil. Na militar eu fui do Corpo de Bombeiros, eu fui um dos heróis daquele edifício Joelma, aquele incêndio de 1974, e razão também por qual eu vinha sair do Corpo de Bombeiros, por punições disciplinares em função daquele incêndio. Ok? Foi uma corporação que eu amei, eu abandonei uma escola de oficiais da Polícia Militar para ir para o Corpo de Bombeiros, porque existia na Academia do Barro Branco um muro que separava a escola de bombeiros e eu ficava vendo a atividade por outro lado do muro e não demorou nem 1 ano e meio, eu resolvi pular o muro e passar para o lado de lá e abandonar a escola de oficiais da Polícia Militar, entendeu? Mas indo para o Corpo de Bombeiros, que pertence à Polícia Militar, embora ele tenha autonomia administrativa, ok? Depois, em razão desse incêndio, eu fui embora, fui para a Polícia Civil, trabalhei, cheguei ao ápice na Polícia Civil, no cargo de chefe-geral dos investigadores, e sempre trabalhei em corregedoria. Corregedoria, que é aquele órgão que vigia o próprio policial. Fiquei lá também uma dezena de anos e depois eu resolvi também, de livre e espontânea vontade, pedir exoneração, sair e fui advogar, onde eu já estou perto de 30 anos advogando, ok? Desde 1992, ok? E o que eu fiz em todo esse trajeto? Eu fui eminentemente advogado da Defensoria Pública, não contratado não servidor estatutário como advogado do Estado, mas advogado que presta serviços, porque a Defensoria tem um quadro de advogados e quando extrapola o que ela pode atender, ela repassa a advogados particulares que são pagos para isso. É óbvio que eles pagam quantias irrisórias, enfim, mas é uma excelente escola. Se eu fiz mais ou menos umas 500 causas pela Defensoria Pública, não ganhando nada das pessoas, e sim da Defensoria, quantias que, como eu disse, são poucas, mas eles ainda pagam quando querem, leva tempo, demora isso daí, mas aquilo foi uma tremenda escola também. E eu sempre olhei as pessoas dali com muito carinho e sempre fiz com muito carinho. Também existe uma estigmatização em cima desses advogados do Estado como advogados que fazem as coisas de qualquer jeito. Não é verdade, tá? O que havia com a Defensoria Pública até pouco tempo atrás é se o advogado ele tinha capacidade para fazer 10 coisas por mês, colocavam na mesa dele 20, 30. Obviamente elas não iam sair bem feitas, ok? Mas com o advogado que não é empregado da Defensoria e sim contratado freelancer, como foi o meu caso,
é diferente. Então eu sempre pude me dedicar, sempre me dediquei com muito respeito. Não tem uma causa que eu não tenha feito sem falar com a pessoa, simplesmente sendo técnico dentro do tribunal, sem sequer conhecer, conversar com a pessoa. Não, todas elas eu sempre chamei e para assinar a procuração e para conhecer a pessoa e para que a pessoa me conhecesse. Ora, isso rendeu bons frutos a mim, porque se eu fiz 500 situações lá de graças para pessoas, sem que essas pessoas que foram bem atendidas me indicaram, eu fiz a minha carreira, sem que me pagaram, fora de lá, que elas me indicaram quando alguém lhes indagava, olha, estou precisando de um advogado por isso, por isso, por isso, por isso. Então essas indicações eu fiz na minha carreira, tá bom? Então é um local que eu faço ainda a Defensoria Pública e olho com muita atenção e muito respeito, tá bom? Então vejam bem, nesse tribunal do júri, nessa questão criminal que eu disse para vocês que eu sempre atuei em massa, na grande maioria, elas eram referentes ao tribunal do júri. O tribunal do júri, ele não julga o criminoso comum. Esse criminoso que eu quero dizer, o que você entende como bandido. Ok? Bandido se engloba tudo, estuprador, tudo, roubador, matador, tudo que você quiser engloba nessa expressão, bandido. Não, o tribunal do júri, ele julga exclusivamente os crimes cometidos contra a vida humana, que é o homicídio tentado ou consumado e as formas de abortos, geralmente praticados por médicos, parteiras e pela própria pessoa, pela própria mulher que resolve fazer um aborto. Então, vocês sabem que esse tipo de crime qualquer pessoa comete. Não são bandidos. Entendeu? São pessoas comuns que cometem esse tipo de crime. Quer dizer, é um tipo de criminoso à parte. O sujeito mata porque brigou no bar do estádio de futebol, porque a mulher traiu. Essas coisas que vocês veem por aí. Mas normalmente são pessoas que têm profissão, trabalham, não são bandidos, não são ladrões, não são traficantes, não são nada disso, não praticam extorsão, estelionato, nada desse tipo de crime comum. Tá, eles são criminosos à parte, por isso que eles têm um tribunal que julga à parte, apenas os crimes dolosos contra a vida. Eu diria para vocês que 95% do que aparece no tribunal do júri não são pessoas criminosas, contumazes, criminosos comuns, como esses que a sociedade aponta todos os dias aí, ok? Eles são criminosos ocasionais. 5% que aparece lá quando você vai ver é um bandido que matou outro. É isso que aparece dentro da cadeia, em disputas por aí de território, essas coisas que vocês veem, essas guerras de gangues, tudo que vocês veem por aí. Então, às vezes, quando acontece um homicídio apenas para se livrar, apenas para disputar e pegar o lugar do outro, que é o que acontece entre eles, vai para o tribunal do júri. Por quê? Porque foi um crime contra a vida. Tá? Mas 95% do que vai para lá não são esses criminosos que as pessoas tanto odeiam, né? Principalmente ladrões, latrocidas que matam para roubar e assim por diante. Tá ok? Então, eu sempre procurei na Defensoria Pública fazer tudo com muito esmero, com muito cuidado, e o que essas pessoas me indicaram, que vieram, me contrataram particularmente, foi o suficiente. Voltando ao assunto, advogado de porta de cadeia, eu vou dizer para vocês que é difícil você conseguir ser um, entendeu? É difícil.
É difícil você entrar no clube, é um clube de milionários, de bem-sucedidos, de ricos, que normalmente você pensa um grande advogado e você chama um outro que não é grande em termos de conhecimento de mídia, você chama de porta de cadeia porque você se sente insatisfeito com algum resultado. Tá, ok? Primeiro, precisaria examinar se tem procedência. Segundo, você está elogiando, tá, ok? É um clube difícil de entrar, difícil. Agora, depois de passar tantos anos, mais de 1000 causas nesses 25, 28 anos atuando, tem-me surgido convite de organizações criminosas, okay? Porque eles conhecem a qualidade do meu trabalho. Então, eles têm me assediado a respeito e eu tenho resistido. Por quê? Porque entra uma questão pessoal. Eu tenho uma formação cristã, eu sou um cristão evangélico, ok? Então tem muitas coisas, como eu disse para vocês no início, que se eu sei que eu não vou poder executar ao contento, à vontade do cliente, eu não pego. Simples assim. Agora, se pegar, tem que fazer direito. Eu tenho sido assediado para ser um advogado de porta de cadeia, mas eu tenho corrido. Eu tenho corrido disso daí, embora isso pudesse significar fazer fortuna, coisa que eu nunca fiz na vida, tá bom? Ter uma vida confortável, mas não fortuna, entendeu? E, na verdade, eu não tenho muito mais vontade de trabalhar, essa é a verdade, tá? Às vezes, quando conseguem me motivar, eu faço alguma coisa, mas para ser um advogado de porta de cadeia, é preciso muito pique e não ligar para as pedradas, ok? E sim pensar no seu enriquecimento pessoal, no seu status, nas altas rotas que você pode frequentar, ok? Eu digo advogados de porta de cadeias que seria mais característico não dos que defendem criminosos comuns, mas esses mais abastados, no nível mais de organização criminosa, tá bom? Então é isso. Toda vez que você pensar em chamar alguém de advogado de porta de cadeia, pense bem que você pode estar elogiando ele, tá? Um abraço. Se quiser me perguntar alguma coisa, escrevam aí nos comentários aí embaixo. Deem o like, pode ser o dislike também, se você não gostou do que eu falei aqui, mas deem um like, tá ok? Para o quê? Para que o YouTube, ele tem um algoritmo lá que funciona assim, ele divulga o seu vídeo se recebe likes, se não recebe likes, eles não tem muito interesse. Por quê? Porque eles colocam propaganda entre a fala da gente, tá ok? E quando eles veem muitos likes, eles deduzem que tem muitas visualizações e eles podem colocar bastante propaganda. É essa a razão. E como é um assunto interessante que eu estou falando, bom para as pessoas saberem disso, eu sugiro que você faça isso. Dê like, se inscreva no canal para que essa fala vá adiante e chegue ao conhecimento de muita gente. Tá bom? Foi um prazer falar com você. Até a próxima oportunidade.